Continuando a leitura do livro Novos Rumos da Medicina, agora no volume 2, do Dr. Inácio Ferreira, continuamos hoje o capítulo anterior. Vou repetir o último trecho. Carta do pai, cópia da carta enviada ao outro filho, então, no Rio de Janeiro. Meu filho, ontem tive o grande prazer de receber sua cartinha de 26 passado, assim como a esperada resposta do Dr. Inácio. Foram duas cartas cheias de esperança por todos nós. A sua trazendo a notícia das melhoras do nosso, diz aqui o nome do rapaz, e a outra dando-nos a esperança de que o doente ficará bom. Vivemos horas felizes e elevamos nossos pensamentos a Deus numa prece de agradecimento. Para cotejar a carta do ilustre médico de Uberaba, preciso me estender um pouco, voltando ao início da moléstia do nosso menino. Os tiques, as outras manifestações apresentadas pelo rapaz, sempre me fizeram pensar tratar-se de um caso de obsessão. Certa vez, encontrando muito pior, pedi aos amigos dessas sessões deem aqui o nome da pessoa, que está aqui omitido. Por que está omitido? Porque quando ele publicou esse livro, essas pessoas ainda estavam na cidade. Ele não queria expor a história de uma família conhecida para que todos pudessem ler. Então, por isso que os nomes são omitidos. Então, certa vez, encontrando muito pior, pedi aos amigos dessas sessões do fulano de tal que falassem ao boníssimo Germano, guia espiritual do grupo, vir observá-lo e dizer se realmente se tratava de uma obsessão ou de um caso patológico. A resposta desse espírito, Germano, foi a que se tratava de obsessão, pelo que pedi novamente em outra sessão para o dia seguinte, com assistência dele, Germano no sentido de atrair ali os seres obsessores do rapaz. No dia imediato, jantamos-nos em casa do médium, compondo a mesa. Deu-se início aos trabalhos. A primeira manifestação não demorou. Apresentaram-se dois seres. O primeiro, pelo modo de se comunicar e falar, viu-se logo tratar-se de um endurecido, mau e vingativo. Interrogado, respondeu ser ele mesmo o causador da perturbação do rapaz, que havia muito o procurava, até que um dia fora atraído pelo maravilhoso som do seu violino. Repeliu a doutrinação feita, dizendo que não atenderia a coisa alguma, precisava vingar-se. Contou que ele, o companheiro e outro que atualmente anima o corpo do nosso menino, tomarão parte num concerto musical na Áustria, patrocinado pela fidalga fulana de tal. Deu o nome Clara, porque não lembrava do sobrenome, falecido russo, a qual, loucamente apaixonada por aquele, dera-lhe ganho de causa, excluindo-os do certame, cometera desse modo gravíssima injustiça. Germano, tomado um médio, ele mesmo passou a doutriná-los, sem aproveitamento pelos desviados. Depois disse-nos Germano que, apesar de longo tempo decorrido, os dois seres continuavam presos aos mesmos sentimentos de ódio e vingança contra o outro, que, desejoso de evoluir, já havia voltado à matéria, enquanto eles ficavam vagando pelo espaço. Com o intuito de fazê-lo tomar o caminho da felicidade, o bondoso Germano marcou nova sessão, a qual compareceriam os dois, a fidalga, a fim de esclarecer as coisas e mostrar-lhe o caminho errado que pisavam. Nessa sessão, presentes todos, a ex-fidalga de Viena contou todo o caso, que não houvera proteção de espécie alguma, e o que o concorrente premiado tinha dotes artísticos, talento musical. Seu violino empolgava a assistência. Fim do relato, pediu que desejava vê-lo. Conduzido pelo espírito de Germano, a morada achou-o muito diferente. Não parecia o mesmo. Entretanto, depois de curto tempo, confessou ter realmente o mesmo tomado matéria em raça diferente da anterior. Depois dessas memoráveis sessões, estando o rapaz mais assediado, foi indicado para o seu médico assistente o tratamento por meio do cardiazol. Os obsessores voltaram às sessões seguintes, onde, enraivecidos, exprobaram a aplicação do remédio que lhes provocava contrações horríveis. Era o ricochete do mal que praticavam como semelhante. Olha que interessante. Essa medicação não fazia nada, não dava melhoras ao rapaz, mas, por outro lado, incomodava o obsessor. Isso foi muito interessante. O ódio desses infelizes seres virou-se também contra a mãe. Um deles, certa vez, apontando para ela, dizia: essa mulher vive cheirando éter, eu o sinto. Tornando-se mais desesperador ainda o estado do rapaz, deliberamos embarcá-lo para o rio em companhia dela, da mãe. Sua mãe, senhora resoluta e enérgica, como você bem o sabe,
Parece que ficou influenciada pelos obsessores do filho, tornando-se indecisa. O tratamento aí, que pelo menos devia ser físico e espiritual, nunca o foi. Deixava-se levar pelos médicos que viam no doente um cliente. Por último, até o tratamento, pelo método Freud, foi aconselhado por um deles. Quando, da segunda vez que ela foi para o trazê-lo, porque era ideia minha mandá-lo a Belém, onde se pratica o espiritismo com crença e sinceridade, o resultado foi o que se viu do ataque de apoplexia, que a inutilizou até hoje. Certamente foram atirados contra ela formidáveis cargas de fluidos pestilentos, dando em resultado perturbações do sistema vascular. Retomando o fio da meada, passo a transcrever aqui a carta do bondoso e ilustre Dr. Inácio Ferreira. Vê-se que o distinto psiquiatra espiritualista, com o recebimento das minhas cartas, vem atraindo os obsessores do nosso menino às suas sessões de Uberaba, conseguindo identificá-los, confirmando de maneira insofismável a história que há mais de 3 anos nos foi relatada aqui pelos mesmos, então sendo doutrinados. Então, o que ele está dizendo? Que há 3 anos já foram identificados esses obsessores como aqueles da Áustria e da Itália. E o doutor Inácio teve a mesma informação. Então, vem corroborar a história. Continuando. Eis a carta. Pelo fato de estar ausente, recebi tarde sua carta. Felizmente, o caso do seu filho não passa de uma obsessão típica, perfeitamente curável, perseguindo por espíritos maus e vingativos, ligação de vidas antecedentes na Áustria e na Itália. Aconselho entregá-lo aos cuidados dos dirigentes da Liga Espírita do Rio de Janeiro para tratamento espírita. Seu estado orgânico não é bom, motivo pelo qual deve dar providências urgentes. Aqui farei todo o possível para atrair as entidades que o torturam e doutriná-las. Confio em que ele ficará perfeitamente bom, sempre às ordens. Qual incrédulo que honestamente seria capaz de duvidar dos fatos que sucederam aqui há mais de 3 anos e depois a mesma coisa agora em Uberaba, no estado de Minas Gerais? Vou escrever ao doutor Inácio e ver se seria viável a ida do rapaz até lá. Bênçãos e abraços nossos do pai que muito o estima. Ele está falando para o irmão do rapaz que está obsediado. Interessado pelo caso, de conformidade com que nos permite a luta pela vida e a oportunidade de trabalhos com médios desenvolvidos, dignos e de confiança, havíamos conseguido atrair um dos obsessores e comunicado o resultado ao velho pai. O perseguidor era inteligente, cônscio do seu estado de desencarnado, motivo pelo qual foi preciso lançar mão de todos os recursos possíveis para captar sua confiança. Mostrava-se bastante indignado no firme propósito de se conservar na defensiva. Conseguindo o essencial, assim nos relatou, a sua vida em encarnação passada, revelando o porquê do seu ódio e da sua vingança. Boa noite, disse o espírito. Que troca de ambiente, sim, tudo muito diferente. Não houve equívoco? O senhor me esperava? A uma nossa pergunta, eu sou homem sem pátria, e disso tivemos explicação, pois ele era judeu. Uma vez que insiste, meus pais eram naturais da Áustria e eu nasci no Tirol. Motivo desse ódio? Por que essa vingança? Tudo muito simples, no início muito banal. Muito criança perdi minha mãe, dizia o espírito. Apesar da idade, tinha noção de responsabilidade, necessidade de trabalhar pela vida. Meu pai não tinha fortuna, trabalhava no comércio de fazendas e ganhava assim o necessário para uma vida de relativo conforto. No desejo de melhor campo para os meus negócios e melhores oportunidades na minha educação, fomos para Viena. Tinha bastante propensão para a arte, notadamente a música, e muito contribuí para me dedicar a isso na minha constituição débil, que não permitia outro fazer. Por infelicidade minha, por um idealismo que foi a minha desdita, procurei a dança clássica. Entre os vários salões onde me juntava o mundanismo vienense, sobressaía o de Isabel Petrovsky, verdadeiro centro de reuniões da aristocracia arruinada, cujos elementos se utilizavam de seus títulos de nobreza para atraírem aos desregramentos aqueles que possuíam a fortuna e procuravam onde gastá-la. Para ali também fui atraído como músico e bailarino. Aquilo era um verdadeiro antro de prostituição, encoberto com a capa da aristocracia, possuindo mesmo reservados, onde por entre as libações alcoólicas e os entorpecentes, aquelas mulheres de vida duvidosa se faziam pagar caro por uma noite de desregramentos. Eu dançava o clássico e tocava o violino, procurando competir com Bruno, vindo de Milão,
que também era jovem e que com seu violino atraía as atenções de todos. Apaixonei-me por aquela mulher. Ela, já no declínio da vida, apegava-se aos desregramentos, na ânsia de aproveitar os últimos anos. Minha paixão era sincera, pois ela, insaciável, procurava fugir de mim. Para isso, o meio mais prático era intoxicar-me, cada vez mais, me forçando a fazer uso de entorpecentes. Constituição frágil, deixei-me dominar pelo vício, sem forças para reagir e raciocinar. Não me foi possível abandonar aquele antro. Uma noite vinha conhecer uma fidalga austríaca que atraía pela sua linhagem, pela sua formosura. Em sua homenagem, grandes festas foram realizadas. Isabel, notando que eu recebia atenções daquela fidalga, movida pelo despeito e amor próprio, vendo-se mais decadente ante a juventude daquela criatura, com o auxílio de Bruno, que tomara por amante e que desejava também se ver livre da minha concorrência como violinista, ambos se aliaram para me perder ainda mais, lançando para isso mão da arma do ridículo. Sob a ação de entorpecentes, me pintaram o rosto, me vestiam vestes bizarras, transformei-me em um artista, um verdadeiro palhaço. Obrigavam-me a dançar para aquela assistência ávida de sensações novas, para aquela assistência que me havia consagrado como artista, e agora se ria do meu ridículo, rosto mutilado, pintado, formas torpes. Ela se sentia vingada em sua vaidade, e ele, atraindo ainda mais as atenções pela música, pela harmonia, conseguiu também a paixão da fidalga austríaca. Um amigo meu, também violinista, indignado com aquele procedimento, conseguiu arrancar-me daquele antro. Minha ruína estava feita e eu me vi obrigado a abandonar Viena, depois de me enlamear, mais ainda em cabaré, levando uma vida de deturpações e orgias, nas quais procurava afogar aquela paixão. Bruno e a fidalga austríaca, por mim ameaçados, fugiram, e deles só havia notícias vagas, ora na Alemanha, ora em Paris. Bruno é esse para o qual pedem agora a comiseração. Isabel Petrovsky, a alma negra causadora da minha ruína e da minha infelicidade, é a mãe dele atual. Quando os descobri, cheguei à sua casa, ela pressentiu a minha presença e sofreu um choque de retorno, consequência da sua maldade e da sua torpeza. Ele também sentiu a minha presença e, covardemente, procurou esconder-se por todos os cantos. Não queria levá-lo à loucura. Sim, deixá-lo num estado de humilhação, porque me fez passar. Obrigá-lo a pintar o rosto, a tomar posições extravagantes, vestir-se bizarramente, transformá-lo também num palhaço, para provocar o riso da turba-multa. Quem me auxiliaria nessa vingança? O mesmo companheiro que, naquela época, condoído do meu estado, me arrancou daquele antro. Eu estou aqui, ele está lá, junto do rapaz, vigiando-o. Época desses acontecimentos? Foi durante a nova reorganização dos domínios, Pacto das Três Alianças. Não posso precisar bem. Reinava o imperador austríaco Francisco José, bem após a guerra da Áustria com a Itália, época da Tríplice Aliança. Após esses acontecimentos, já desencarnado, encontrei o meu pai. Tomei novo corpo, tendo uma existência curta na Polônia, dedicando-me ainda à música, e com o pai, o mesmo da existência passada. Se ele é desencarnado? Não sei, ainda não pude encontrá-lo. Notando que falava já com dificuldade, sinal de que o médio se enfraquecia, procuramos desincorporá-lo, arrancando-lhe a promessa de voltar ainda uma vez, a fim de auxiliar e sanar os pontos obscuros da história acima exposta. Época desses acontecimentos? Diz ele que reinava o imperador Francisco José, bem após a guerra da Áustria com a Itália, época da Tríplice Aliança. Reportamos-nos aos compêndios de história, encontramos a época desses acontecimentos. De fato, Francisco José subiu ao trono em 1848, aos 18 anos de idade. Reinou até 1916, e a Tríplice Aliança entre a Áustria, a Itália e a Alemanha deu-se em 1879 e 1882, unindo-se os três países que, então, importante papel desempenharam naquele tempo da política europeia. Com o ódio envenena a alma, a vingança obscurece o raciocínio e o reflexo dos maus hábitos, como um rastilho vingador, acompanha os passos daquele que errou e vilipendiou. A sucessão dos dias, meses, anos, mesmo séculos, não é bastante para apagar a nódoa das indignidades e atenuar a mágoa dos que sofrem, arrastando o sudário de aflições e de dores. Tantos e tantos anos se passaram e, no entanto, aí estão
as tragédias, sucessão de outras tragédias, sacudindo um lar, entristecendo uma família. Patenteia-se esses fatos a beleza dos ensinamentos espíritas, plenos de verdades, as únicas que explicam as tragédias da humanidade, as desgraças de um lar, os tormentos de uma família inteira. Com a doutrinação dessa entidade, foi com alegria, com satisfação, que pouco depois recebemos nova carta concedida nos seguintes termos. Prezado amigo Dr. Inácio Ferreira, no dia 25 passado, tive a satisfação de receber a sua grata missiva, a qual respondo. Aguardava notícias minuciosas do nosso menino, a fim de transmiti-las ao amigo. Segundo correspondência recebida, as melhoras do rapaz são animadoras, tão animadoras que o irmão já anda à procura de pensão para tirá-lo da casa de saúde, onde se acha internado. Depois de 3 anos e 4 meses de luta infinda, gastos excessivos e desilusões, a graça que estamos recebendo da bondade infinita por intermédio do boníssimo irmão em Jesus tem enchido os nossos corações da mais firme esperança. Pedimos ao amigo continuar trabalhando em benefício do nosso menino, para que ele se liberte o mais breve possível dos seus obsessores. Que Deus faça baixar sobre o bondoso amigo sua divina luz. São os nossos mais sinceros votos, vossos extensivos ao seu abençoado lar. Moléstia pertinaz nos afastou por longos meses da nossa rotina diária, obrigando-nos à contínua peregrinação por estâncias balneárias, pagando também, naturalmente, algum tributo devido. Tranquilizamo-nos, todavia, depois daquela entidade, a causa principal dos tormentos do enfermo e da família, tínhamos certeza de já não estava junto da sua vítima. Amparando pelos padioleiros do espaço, estaríamos recebendo o socorro divino, o soro reconfortador para apagar a lembrança do passado e com ela proporcionar o esquecimento das suas torturas, o perdão e a elaboração para propósitos mais dignos de uma vida futura. Meses depois, ainda enfermo, impossibilitado de retomar a rotina do trabalho, mesmo assim interessado pelo doente e pela família, telegrafei pedindo notícias. Havia desencarnado em outubro numa casa de saúde do Rio de Janeiro, vitimado por uma icterícia grave. Vitimada também pelos obsessores? Temos absoluta certeza que não. Seus inimigos foram, até certo ponto, causas coadjuvantes, mas a causa predisponente foi o erro da medicina material, submetendo o enfermo a choques contínuos, intoxicando seu organismo com medicamentos no afã de curá-lo. Icterícia medicamentosa. Mas, como curá-lo, ignorando e não aceitando como origem de perturbações mentais a atuação psíquica dos reputados mortos? Céticos ou crentes não têm o direito de recusar tudo aquilo que nos pode esclarecer sobre as origens da vida. Existem coisas que a ciência constata sem poder demonstrar-lhe a razão. No entanto, nega a priori incapaz de, do seu pedestal do orgulho, explicar ao povo tanta coisa que tem a aparência de maravilhas. Existem ainda as barreiras dos preconceitos, atirando pedras, anátemas e censuras. Por quê? Porque são criaturas que só veem na vida presente o acúmulo de oportunidades para satisfazerem as ambições, sentindo no resplendor do ouro a irradiação suprema de empanar o brilho dos sentimentos dignos. A obsessão se processa quando existe uma porta aberta, um desequilíbrio orgânico, um choque moral ou traumático, motivo pelo qual requer quase sempre que se alie o tratamento psíquico ao tratamento orgânico. Afastam-se muitas vezes as entidades obsessoras, mas é necessário prosseguir o tratamento das causas mórbidas e patológicas. Obsessores, pela ação da própria vontade, chegam a provocar escleroses de pontos vulneráveis no organismo e mesmo paralisias que não mais permitirão a renovação dos tecidos degenerados pelos fluidos impuros. As obsessões podem, assim, causar lesões irreparáveis, provocando prognósticos duvidosos. Talvez sejam esses últimos a causa pela qual as entidades amigas não aconselham se trouxesse o enfermo para Uberaba. Na sua presciência, sabiam que se dariam em desenlace em tempo determinado? Bruno desencarnou, isso não importa. Não se curou do corpo, mas a alma enferma foi curada, fazendo brotar, na lama das suas iniquidades passadas, as sementes da virtude e a custa da linfa reparadora do arrependimento e do sofrimento. Quer se queira, quer não, a terapêutica espírita, escudada no interesse da caridade, há de continuar no seu esplendor, não como fonte de milagres, mas como terapêutica divina, sobrepujando o interesse material, a ambição.
Bruno desencarnou, não importa. No mundo espiritual, encontrará um oásis de paz para descanso do espírito exaurido pelas lutas na trajetória terrena. Ali encontrará a linfa reparadora, à espera de que a certeza de uma nova era venha trazer um arrebol de luz para novas trajetórias, nas quais, com o auxílio do bordão da fé, continuará a marcha para a escalada ascensional, sem os entraves espalhados por inimigos tão persistentes e tão rancorosos. Encerra-se assim mais um drama do passado, que continuou a perpetuar-se no presente. Deixemos que o reposteiro se feche no palco desta vida, para encerrar o primeiro ato e reabrir-se para a continuação dos dramas e das tragédias. Meu amigo, nada acontece sem que haja uma semente do passado. Então vamos sempre pensar em recuperar a nossa vida, fazer dela o melhor possível, para que estejamos semeando o bem hoje e sempre. Até breve.